Olá, meus queridos alunos. Como eu prometi a vocês, hoje estou passando para falar de tonicidade. O que é tonicidade? Tonicidade é a forma de reconhecimento da sílaba tônica da palavra. E o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Vamos pensando aqui falar uma palavra. Por exemplo, a palavra árvore. Se você ler devagar, você vai ver que árvore, a sílaba mais forte, a que você fala com mais força, é a sílaba ar. Árvore. Então, a isso nós damos o nome de sílaba tônica. Portanto, a sílaba tônica da palavra árvore é ar, ok? Então, a esse processo nós chamamos de acento tônico. Por isso que a palavra tonicidade. Tonicidade vem de tônico, acento mais forte. E a diferença entre acento tônico e acento gráfico, que eu prometi a vocês que ia explicar nesse vídeo. A diferença entre acento tônico e acento gráfico é que todas as palavras, elas têm acento tônico, com exceção das palavras átonas que servem para organizar as frases, né? No caso, as sílabas átonas na, estava na varanda. Esse na é átono, é uma palavra átona. Mas as sílabas tônicas dentro das palavras, elas aparecem com maior força. Nós, quando falamos com uma força maior a sílaba tônica. E as sílabas átonas de forma mais fraca. Por isso que átono quer dizer fraco e tônico quer dizer forte, ok? Quando nós temos os chamados monossílabos tônicos. E o que são monossílabos tônicos? São palavras monossílabas, isto é, de uma só sílaba, que tem um sentido, não é? Ele tem um sentido na semântica do nosso vocabulário. Por exemplo, se eu falo a palavra pé, você vai entender que pé se refere a uma parte do nosso corpo ou do corpo dos animais, não é? E esse pé é acentuado, palavra pé. Eu digo, portanto, que a palavra pé é um monossílabo tônico, porque ele tem acento, tá? Ele tem um acento tônico e porque ele tem sentido, monossílabo tônico. Mas existe também monossílabos tônicos, que não são acentuados, viu? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a palavra sol é um monossílabo tônico, mas não tem acento gráfico. Sol é monossílabo tônico porque sol, sozinho, a palavra consegue dar um sentido. Sol, todo mundo sabe o que é o sol, né? A gente imagina logo. A estrela que ilumina a nossa terra. Então, nesse caso, nós temos a diferença entre acento tônico e acento gráfico, ou acentuação tônica e acentuação gráfica. A acentuação tônica é quando a gente estuda e percebe a sílaba tônica das palavras. No caso, os monossílabos tônicos e as outras palavras que não são monossílabas, que são dissílabas, trissílabas, polissílabas. Essas palavras têm acento tônico, dependendo de como a gente
como está lá a força da nossa voz em cada sílaba que aparece. Então, são várias palavras. Todas as palavras, elas têm acento tônico, não é? Por quê? Casa. Quem é o acento tônico de casa? K. Mas se casa tem acento gráfico? Não. Por quê? Porque o acento gráfico é quando a gente usa aqueles sinais, que são o sinal, o acento agudo, e o acento circunflexo, viu? O tio não indica acento, o tio não indica acentuação tônica. O tio é apenas um sinal que mostra o som nasal da palavra. Essa é a função do tio. Então, na palavra órfão, tem tio, mas a palavra órfão, o acento tônico é fão? Não. O acento tônico é or. Por quê? Além de ser acento tônico, ele também tem acento gráfico. Por quê? Órfão, o acento tônico é or, porque a sílaba mais forte de órfão é or. E tem acento gráfico, que é o acento agudo. O tio está lá apenas indicando que o som é nasal, a nasalidade do som. O que é nasalidade do som, professora? É quando o som da sílaba sai, parte pela boca e parte pelo nariz, não é? Você pode até fazer a experiência, segura o nariz e diz ó, fão, né? Então, vocês riem quando eu faço isso, que eu já tenho o costume de mostrar aos outros alunos que estudaram comigo e que falamos desse assunto, eles acham engraçado. Mas é desse jeito, viu? Acentuação tônica é diferente de acentuação gráfica. A acentuação tônica, a gente percebe o som forte da palavra, o som forte da sílaba dentro da palavra, a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. A acentuação gráfica, a gente percebe quando a palavra tem um acento agudo ou circunflexo, indicando também que ali está o acento tônico. Então, aí existe uma coincidência. O acento tônico da sílaba, da palavra que tem acentos gráficos, sempre vai estar onde está o acento gráfico. É interessante, né? Nunca vai estar em outro lugar, vai estar onde está o acento gráfico. Então, o acento tônico de órfão é or, porque lá tem um acento gráfico também. E como tem o tio, se não tivesse o acento, a palavra não seria órfão, seria orfão, né? Então, é isso, viu? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte entre a acentuação tônica e a acentuação gráfica, que tenham feito os exercícios que eu passei e que vocês entendam e estudem mais, viu? Façam leituras mais a respeito disso, façam pesquisas onde vocês puderem pesquisar, e aqui está o que prometi para vocês, viu? Mas vamos agora entender um pouquinho sobre as palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Essas palavras, elas vão ser classificadas assim, de acordo com a tonicidade, com o acento tônico da palavra, viu? Da sílaba lá na palavra. Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos várias palavras que são oxítonas, várias palavras que são paroxítonas, que é o número bem maior, e várias palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas, ela tem uma regra só. Todas as palavras proparoxítonas, elas recebem acento gráfico. Então, sem dúvida, são palavras belas, bonitas quando a gente fala, né? Chega a dar um ritmo bonito, parece música. Então, são palavras muito gostosas de falar porque são palavras bonitas. Eu amo as proparoxítonas, não é? E teve um compositor
que fez uma poesia que era toda com palavras proparoxítonas. Nada mais, nada menos do que... Deixa eu ver aqui o nome do rapaz, meu Deus, tão famoso e agora eu esqueci. Deixa eu ver, perguntar para dizer para vocês. Pois eu lembro aí. Passou agora o nome do rapaz, do compositor, Chico Buarque de Holanda. Quase que eu não lembro do homem tão famoso. Chico Buarque de Holanda, um grande compositor brasileiro, ele fez uma poesia, uma música que ele é cantor e compositor com palavras proparoxítonas, a coisa mais linda, não é? Então, por isso que eu amo tantas proparoxítonas, né? Árvore, óculos, médico, só coisa boa. Não é? Árvore, médico, óculos, ângulo, todas essas palavras são proparoxítonas, né? Paralelepípedo, palavra grande que vocês gostam de ouvir, paralelepípedo. Então, todas essas palavras são proparoxítonas, tá bom? E elas recebem acento gráfico. Por quê? Porque é regra geral. Então, quando você fala uma palavra proparoxítona, você vai olhar onde coloca o acento gráfico. Na antepenúltima sílaba. Mas o que é isso? Que palavrão é esse? Antepenúltima sílaba. Antepenúltima é a sílaba encostada à penúltima. E o que é penúltima? Aqui está encostada à última. Então, você conta do final da palavra para o início. Última sílaba, penúltima encostada à última e antepenúltima encostada à penúltima. A regra de acentuação gráfica só admite acentuação até aí, nessas 3 sílabas. Se você acentua na antepenúltima, você vai dizer que a palavra é proparoxítona. Se você acentua na penúltima, você vai dizer que a palavra é paroxítona. E se você acentua na última, você vai dizer que a palavra é oxítona, viu? Isso independente se a palavra tem acento gráfico ou somente acentuação tônica, entendeu? Não é? As proparoxítonas, elas todas recebem acentuação gráfica, onde está também a acentuação tônica. Ângulo, an. Médico, me. Árvore, a. E por aí em diante. Recebem acento gráfico, porque é regra. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Mas as paroxítonas, elas são acentuadas de algumas formas. São várias as regras das paroxítonas. Outra hora eu posso voltar dando uma aula sobre as regras das paroxítonas, viu? Porque já são maiores, são mais regras e eu vou trazer para vocês. Uma de cada vez ou uma boa parte de todas para a gente ir aprendendo aos poucos, viu? Para não ficar muito... E as oxítonas também, igual às paroxítonas, tem umas que são acentuadas e outras não. Né? De maior regra são as paroxítonas. Tem maiores regras para a gente prestar atenção. Por exemplo, palavras paroxítonas terminadas em L são acentuadas. Fácil, né? Termina em L, acentuada, tem um acento no A, fácil. É uma paroxítona terminada em L. Palavra paroxítona terminada em I são acentuadas. Júri é uma palavra paroxítona porque a sílaba tônica dela é Ju. Terminada em I são acentuadas. Palavras paroxítonas terminadas em I são acentuadas. E aí por diante. Estou dando aqui só um pouquinho para vocês entenderem. Palavras paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Revólver, tem acento, viu? Acento gráfico, viu? Então, é isso. Quando a gente fala que uma palavra é paroxítona, é porque a sílaba tônica é a penúltima. Quando a gente fala que a palavra é oxítona, é porque a sílaba tônica é a última. Quando a gente fala que a palavra
é proparoxítona, é porque a sílaba tônica é a antepenúltima. E não confunda acentuação tônica com acentuação gráfica. Se for necessário, veja a aula outra vez e aí você vai entender porque eu já expliquei, ok? Beijo e até a próxima. Tchau.